Boa noite a todos. Eu saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo e eu não pude ir ao culto. O culto na minha congregação inicia às 18 horas e às 18 horas eu ainda não tinha conseguido encontrar a chave da minha residência para não deixar a casa aberta. Eu fiquei em casa. Eu senti, porque nós nos reunimos no templo com os nossos irmãos para ouvir a palavra, se alimentar da palavra, e eu não pude ir. Mas a palavra ela não saiu de mim. E o Senhor Jesus veio ao meu encontro com uma palavra maravilhosa. O texto está em João capítulo 12, versículo 1 até o versículo 7. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou em Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleos aromáticos, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. A casa se encheu-se da fragrância do perfume, mas Judas, o Iscariotes, o discípulo em que breve trairia Jesus, este perfume valia 300 moedas de ouro, ele disse. Deveria ter sido vendido e dado dinheiro aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, ele era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes ele roubava uma parte para si. Versículo 7 e último. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres no meio de vocês. Sempre terão os pobres convosco. Mas nem sempre terão a mim, disse o Senhor Jesus. Nós temos aqui o cenário de Betânia. E uma celebração de agradecimento. Essa família de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Muitos aqui que estão me escutando conhecem a história de Lázaro, que Lázaro ressuscitou após 3 dias. E Lázaro tinha um grande amigo. Porém, esse amigo não chegou ao encontro dele antes dele morrer. Mas esse amigo chegou depois para trazer glória, para trazer bênção, para trazer o milagre da ressurreição. Ele chegou 3 dias depois, ressuscitando Lázaro. Mas aqui nós nos encontramos em um outro cenário. Já estamos em Betânia. Já estamos em uma celebração de ações de graças, justamente para receber este grande amigo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que ressuscita mortos, mas até então era chamado de amigo daquela família, o amigo Jesus. A mesa posta, sentado à mesa Jesus, Lázaro. E como excelente anfitriã, como sempre, Marta estar a servir. Eu posso imaginar um maravilhoso jantar que ela estava servindo. Afinal de contas, o irmão havia ressuscitado. Por uma simples frase daquele grande amigo, Lázaro, vem para fora.
servir um jantar para um amigo que ressuscitou o irmão. O maior prazer da vida dela. E o próprio irmão ressuscitado sentado à mesa, estava também Jesus. Os discípulos ao redor. Mas aonde estava Maria? De repente Maria entra em cena, trazendo em suas mãos um vaso de alabastro, uma essência de perfume caríssimos, óleos essenciais. Calculando monetariamente, aquele óleo, aquela essência de perfume, era o valor de 300 moedas de prata. Bom, a gente quer ter uma pulseirinha de prata, um cordãozinho de prata, simples, mas não deixa de pagar seus 200 reais, 300 reais. Imagine com você uma moeda em suas mãos, o peso de uma moeda, nós temos moedas de 25 centavos, 50 centavos, R$1. O peso de uma moeda em suas mãos, imagine sendo ela uma moeda de prata e depois imagine 300 dela. 300 moedas. 300 moedas de prata. Era um bom valor. Sim. Mas esse valor nem se compara. Nem se compara ao valor do marco que ficou na história, na vida daquela mulher, na vida daquela família que quebrou aquele vaso, derramou aquela essência, aquele perfume sobre os pés de Jesus e começou a acariciar Jesus e os seus cabelos longos. Ela pegou e começou a enxugar nos pés de Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhosíssimo. E gratidão é tudo que nós podemos ter. Ela fez isso, ela não se importou com valores, não se importou, ela se importou e derramar o que ela tinha de mais precioso aos pés do Mestre, aos pés do grande amigo. Como a corrupção ela está em todos os lugares, em todos os lugares, em todos os ambientes, em todas as comunidades. Entra em cena Judas Iscariotes. E as falas dele é aquela fala fingida, dissimulada, de um tremendo ladrão que diz assim: que desperdício! Esse perfume, essa essência, valia 300 moedas de prata. Dinheiro que deveria ser distribuído aos pobres. Oh, como ele era bonzinho, caridoso. Sabia que Judas Iscariotes era o tesoureiro dos discípulos? Sim. Não tinha essa nomenclatura na época que ele era o tesoureiro, mas ele cuidava das finanças dos discípulos, das doações que entravam, para que os discípulos pudessem ajudar as famílias, ajudar as pessoas. E muitas pessoas se sentiam gratas e ofertavam. E ele cuidava dessas finanças. Ele fazia essa parte burocrática, administrativa. Mas quando ele citou que aquela essência valia 300 moedas de prata, ele estava calculando quanto ele poderia roubar, furtar para si
daquele valor, pouco se importando com os pobres. E Jesus, que conhecia todas as coisas, que naquele momento aquela família tinha como o melhor amigo, e sabia que ele tinha algo muito especial sobre si. Mas como ele era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Filho de Deus, na sua onisciência, ele sabia que Maria ungia os seus pés, preparando-o para o seu sepultamento. Simplesmente Maria preparava o Salvador do mundo. Porque foi através da morte de Jesus que a humanidade foi salva. Eu gostaria de frisar pelo menos 5 pontos dessa narrativa, para que ficasse marcado, para que ficasse no seu coração. Primeiro ponto: ações de graça por dádivas recebidas. Nós sempre deveremos ser gratos. Olha aquela família, em enorme gratidão, ofereceu a Jesus um jantar em Betânia, em gratidão pelos feitos do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida do seu irmão, sobre a vida daquela família. Nós vemos aqui uma família grata. Nós vemos aqui como protagonista da história uma família grata. Segundo ponto que eu quero destacar foi a organização daquele jantar para receber com excelência Jesus, o grande amigo. Sempre que nós somos gratos, nós devemos honrar esta forma de gratidão. A melhor forma que aquela família achou para agradecer é oferecendo àquela pessoa muito especial, aquele amigo, um jantar em ações de graça. Nesse segundo ponto, como excelência de anfitriã, nós temos Marta, que preparou tudo com amor, com carinho, com dedicação. O terceiro ponto que eu quero ressaltar é que essa excelência da ação de graça que aquela família ofereceu, ela transcende, ela vai muito além. E quem é que entra em cenário agora com essa transcendência, digamos assim, da excelência, da gratidão? Entra Maria. Aleluias. Entra Maria com aquela essência de nardo puro, quebrando e derramando sobre os pés de Jesus. Ah, meu Deus. E enxugando com seus cabelos. Nada mais, nada menos do que o Salvador do mundo. Ela estava ungindo e preparando para o sepultamento de Jesus e através da morte de Jesus e a sua ressurreição após 3 dias, que nós temos hoje vida e vida em abundância. Quarto ponto que eu quero ressaltar é sobre a corrupção que está em todos os lugares. Como eu já citei anteriormente. A corrupção está em todos os lugares. Camuflada através de bondade. Infelizmente. Então, olhos bem abertos, tá? Camuflada através de bondade, de coração contrito. Judas, ele é o protagonista aí. E tem muitos Judas em todos os lugares. E por fim, Jesus. Jesus, aleluia. Jesus, ele fecha esse cenário dizendo: os pobres sempre estará convosco, mas já a mim. Então pense bem. Pense bem.
as coisas, os prazeres, os lugares, as viagens, as realizações, os sonhos, eles vão estar sempre ali. Conquista, vai, consegue. Mas Jesus, nem sempre. Faça o que você puder fazer para Jesus de melhor hoje. Faça hoje o que você pode fazer de melhor para Jesus. E as demais coisas lhes ser-lhe-ão acrescentadas. Agradeço por me ouvirem até aqui. Eu não fui ouvir a palavra, na igreja não pude, mas essa palavra chegou até a mim nesta noite. Um abraço a todos.